E aí galera, tudo bem? Eu sou o João Vitor e a gente está aqui para mais uma aula do nosso curso de Python básico, né? E na aula de hoje eu vou falar de algo muito importante, a gente já utilizou aqui no nosso curso, mas falar um pouco por cima, que são os módulos e, na verdade, nossas bibliotecas. O que são essas bibliotecas? São nada mais, nada menos que arquivos de programa, códigos que já vem com o Python, a gente pode baixar e que a gente utiliza para determinadas funções que já vem dentro dele, que facilita a nossa programação. A gente não precisa ficar pensando em formas de escrever um código para aquilo ou de fazer aquilo, montar um programa a gente mesmo, porque já existem pessoas que fizeram aquilo para a gente e a gente só precisa utilizá-los para facilitar a nossa programação, certo? Então, falando um pouquinho mais, como eu já falei, as bibliotecas, elas são módulos e funções que facilitam a nossa vida, que já foram escritas, que tem dentro do nosso programa, e a gente pode utilizar para otimizar o nosso código e para facilitar a nossa programação. E aqui a gente tem uns exemplos de bibliotecas, por exemplo, o Matplotlib, que a gente utiliza para gráficos, para plotar gráficos. A gente já utilizou aqui, é muito importante, a gente utiliza muito, principalmente no nosso curso. O NumPy também, que é sobre matrizes, a gente pode construir matrizes, é muito bom também para o nosso curso. E saindo um pouco aqui da nossa extensão, do que a gente estuda, mas que pode ser interessante para você, se você quer aprender, é o TensorFlow, que ele é uma biblioteca de machine learning. Que é isso? Que é o aprendizado de máquina, né? Que você quer construir códigos inteligentes, códigos que consigam fazer algo sozinho, né? Você utiliza ele para construir códigos que possibilitam a nossa máquina de fazer algo sozinha. É isso basicamente que é o TensorFlow. Então, se você tem interesse em aprender o machine learning, o TensorFlow provavelmente você vai aprender um pouco sobre ele, certo? Então, dada essa breve passada por cima do que são bibliotecas e alguns exemplos delas, a gente vai para o nosso código para aprender um pouco mais como utilizá-las, as formas de utilizá-las e como elas funcionam. Certo? Então, vindo aqui para o nosso programa, como vocês podem ver, hoje eu não estou usando o Replit, porque eu tive alguns problemas para importar algumas coisas que eu queria. Então, com PyCharm eu não tenho problemas. Por isso que é bom às vezes você usar algum programa offline, porque te dá muito mais liberdade de fazer certas coisas. Então, dado isso, eu vou utilizar o PyCharm hoje. Certo, então, se falando de bibliotecas, eu não vou mostrar muito vários tipos de bibliotecas aqui, eu vou focar mais em como importá-las e o que elas são. Então eu vou usar uma aqui que a gente usa muito, que é o datetime, certo? Então uma maneira de importar o datetime é dessa forma. Então eu posso usar o import datetime e assim eu já importei a minha biblioteca. E dentro dela eu carrego as funções que tem dentro dessa biblioteca. Então eu já importei ela. Então, só para ilustrar, uma forma eu importei só a biblioteca. Então, para eu utilizar as funções que tem dentro dela, quando eu só importo ela, eu tenho que fazer o seguinte: escrevo datetime ponto, por exemplo, eu quero saber a data de hoje. Aí eu tenho que ponto data, date, ponto today. E assim eu consigo acessar a minha data de hoje, 8/8 de 2020. Essa é uma das formas de importar uma biblioteca e de utilizar as suas funções. Importando, por exemplo, import datetime, importando a biblioteca datetime. E com isso, usando o ponto, eu posso ir acessando as suas funções e os seus módulos. É, dentro de datetime, eu acessei o date e dentro de date eu acessei o today.
ok? Então, essa é uma das formas de usar o meu import. Outra forma de utilizar essas minhas bibliotecas e de importá-las é importando de dentro de uma biblioteca importar funções específicas. Como que eu faço isso? Eu faço dessa forma. Então, from, eu uso from, de, que é o de, né, em inglês, de datetime, eu vou importar aquela minha função date, certo? Então, de dentro da minha função, da minha biblioteca datetime, eu importei a minha função date, certo? Sabendo disso, eu posso utilizar a minha função date sem que eu referencie a minha datetime antes. Então, eu utilizo aqui date e eu posso utilizar o meu today acessando, porque o meu today está dentro da minha função date. Assim, eu acesso ele. Então, novamente, eu consegui acessá-lo. Essa é outra forma de acessar funções dentro da minha biblioteca. Por exemplo, aqui, de datetime, eu importei uma função específica, a date, ok? Saindo um pouco aqui da minha biblioteca datetime, eu vou utilizar, para dar algum outro exemplo, né, para não ficar na mesma, eu vou usar a minha biblioteca math. Então, ela funciona da mesma forma. Então, eu posso importar a minha biblioteca math aqui, e com isso eu posso acessar as minhas funções dentro dela. Por exemplo, eu vou acessar o pi aqui, e aqui eu tenho o meu resultado de pi, então de dentro do meu math eu consegui acessar o meu pi, mas eu também posso importar o meu pi diretamente. Então da minha biblioteca math eu posso importar o meu pi. E aqui eu só utilizo ele diretamente, certo? Só que tem outra coisa, quando eu posso que eu importo algo. Eu posso também essa função que eu importei, eu posso dar um nome para ela para utilizar dentro do meu programa, do jeito que eu quiser, ok? Então eu faço assim, from math import p, ok? Da minha biblioteca math eu estou importando meu pi. E da minha biblioteca math eu estou importando meu pi como, por exemplo, número. E aqui eu coloco o número. Viram que eu consegui printar o meu pi aqui? Então, estou importando o meu pi de dentro da minha biblioteca math como se ele fosse uma variável chamada número. Então, eu estou atribuindo ao meu pi um nome número. E assim, dentro do meu programa, eu posso utilizar esse meu pi com esse nome de número. Ok? Então, isso é bem interessante. Se você quiser dar um nome diferente para a sua função, é algo bem legal que você pode fazer, também utilizar. Passando para a minha última forma de chamar a minha biblioteca, de importar minha biblioteca, tem uma forma que a gente já utilizou nesse curso, só que ela não é muito apropriada de ser usada. Eu vou mostrar aqui o que, que ela é e eu vou falar por que, que ela não é apropriada. Então, eu vou da minha da minha biblioteca math, eu vou importar asterisco. O que, que significa? Que eu vou importar tudo que tem naquela naquela biblioteca, certo? Teoricamente eu vou importar tudo. Por isso que ela não é muito recomendada de ser utilizada, eu vou explicar por quê. Mas vamos lá. Eu vou printar aqui, por exemplo, o meu pi. Então aqui eu importei tudo e dentro da minha math eu tenho o meu pi. Então eu posso importar o meu pi aqui também. Eu posso utilizar também, por exemplo, o meu algarismo neperiano, né, o meu número neperiano. Aqui eu também consigo acessar ele dessa forma, from math import asterisco, que eu estou importando tudo. Só que isso não é considerado uma boa prática de programação. Por que não? Isso é um pouco mais avançado, né? Tem a ver com orientação a objeto, isso. Mas quando você vai definir
classe dentro do seu programa, enfim, você vai definir, dentro dessa definição de classe, você põe um módulo chamado all. E esse all, você vai definir todas as suas funções que você quer que sejam atribuídas a ele. E esse all é isso aqui, ó. Certo? Esse asterisco, quando a gente importa, a gente está importando do all que foi definido dentro da minha biblioteca. Só que isso depende de quem programou essa biblioteca. Então, às vezes, não vão vir todos os módulos e todas as funções daquela biblioteca, porque ela pode não estar definida dentro desse all. Então, às vezes, você está importando tudo, você está deixando o seu programa mais lento e talvez nem esteja lá o que você quer usar, certo? Por isso que isso não é considerado uma boa prática de programação. Você tem algumas boas práticas de programação e isso não é considerado uma boa prática de programação. Então é muito mais recomendado que você importe diretamente a função ao invés de importar tudo, que deixa seu programa lento e às vezes nem tem a função que você quer utilizar. Então prestem bastante atenção a isso. Você pode utilizar isso se você quiser, mas não é uma boa prática de programação. Certo, mas para ilustrar, para não ficar muito sem saber bem o que são essas funções, de onde vêm essas bibliotecas, quando você baixa o Python, baixa um programa Python, um compilador Python e a linguagem Python, dentro dela vem essas funções, essas bibliotecas. E essas bibliotecas nada mais são que códigos. São códigos que a gente utiliza normalmente. Pessoas fizeram esses códigos e estão dentro do meu programa Python. Então aqui, from datetime, eu vou dar um import datetime. Só que da onde está vindo esse datetime? Vocês estão vendo aqui que tem essa external libraries e dentro eu tenho o meu Python. Se eu estender esses meus arquivos aqui, ó, dentro dele tem vários arquivos, né? E, por exemplo, eu tenho aqui a minha pasta lib. E dentro dela, se eu procurar aqui, ó, tem várias, vocês veem que tem vários códigos, e esses códigos são as minhas bibliotecas. E aqui, ó, vocês estão vendo que eu tenho o meu arquivo datetime, certo? E é daqui que vem todas aquelas minhas funções datetime, ok? Então se eu abrir aqui, ó, viram que eu abri esse arquivo, aqui dentro dele estão todas as minhas funções que estão atribuídas à minha biblioteca datetime, certo? Então vou dar uma pesquisada aqui, por exemplo, today. Vocês ainda não viram a definição de funções, mas aqui, ó, eu estou definindo uma função que é a minha função today, que dá a minha data de hoje. Então é basicamente isso que são as bibliotecas. Elas são códigos que as pessoas escreveram e que estão dentro do meu programa, dentro do meu compilador, dentro do Python, que eu posso acessar eles. Então nada mais é que é isso. E sabendo disso, a gente sabe também que a gente pode criar as nossas próprias bibliotecas. Certo? Então eu vou ilustrar isso bem rapidinho só para vocês verem como que eu faço isso. Então, eu tô aqui, eu tenho o meu arquivo main, certo? Dentro do meu projeto eu vou criar um outro arquivo, por exemplo, chamado conta. Dentro desse arquivo eu vou definir uma função. Vocês vão ver funções ainda, se vocês não tiverem visto, vocês vão ver. Mas enfim, eu vou definir uma função chamada soma. E dentro dessa função eu vou receber dois parâmetros. Vou receber dois números, por exemplo, um x e um y. E essa minha função é bem simples, é só para eu ilustrar o que ela faz. Ela vai retornar a soma desses meus dois números que eu vou utilizar, certo? Então, voltando aqui para o meu arquivo main, eu posso acessar esse meu arquivo como se ele fosse uma biblioteca e posso utilizar a função que eu defini lá dentro. Então, eu vou fazer o seguinte, from conta, viu que já aparece ali? Import soma.
Vou printar aqui a minha função soma. Eu vou atribuir dois números a ela, 1 e 3, por exemplo. Deu 4, viu? Eu também posso fazer as minhas bibliotecas, eu também posso importar funções de dentro delas. É, lógico que você pode criar funções mais avançadas, você pode fazer coisas, fazer várias pastas, mas acho que isso vai fugir um pouco do escopo do que a gente pretende fazer. Mas se você tiver interesse, você pode pesquisar um pouco sobre isso. Mas é basicamente isso que eu queria passar, que bibliotecas nada mais são que códigos que as pessoas já fizeram por nós, que a gente pode importá-los e utilizá-los de várias formas. Algumas são mais recomendadas que outras. E sabendo disso, que são códigos feitos, a gente pode criar as nossas próprias bibliotecas com as nossas próprias funções, como aqui mesmo eu criei um arquivo conta com a função soma e que eu posso importar para dentro do meu arquivo principal ou qualquer outro arquivo e eu posso utilizá-las como funções de bibliotecas. Então, era isso que eu queria passar hoje. Espero que você tenha sido proveitoso para você, que você tenha entendido que eu quis passar aqui sobre bibliotecas. Eu passei, me estendi um pouco, mas é que eu queria passar bem passado por cima de todas as formas de importar as que são corretas ou não e formas também de criar nossas próprias bibliotecas. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que estejam gostando do nosso curso. A gente está quase chegando no final. Mas é isso. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.